Olá a todos, sejam bem-vindos. Espero que estejam bem e preparados para conhecer um pouquinho mais sobre o universo dos dados. Os dados aí que são a grande matéria-prima para gerar informação. Neste primeiro momento, não será esse material não será algo puramente técnico, será algo um pouco mais teórico e terá como foco aí as pessoas que estão migrando de carreira, tá? Então, as pessoas de diversas áreas aí que estão migrando para a área de TI, mas especificamente para trabalhar com dados, tá? Então, nós, né, nesse pequeno vídeo, vamos tratar acerca das empresas aí que estão almejando atingir aí a, atingir a meta de tomar suas decisões baseadas em dados. Então, vamos lá. E nesse primeiro momento, vou apresentar apenas uma visão geral, né, do ambiente, de como os dados vêm aí surgir no mercado, né? E como os profissionais devem se preparar para entrar no mercado de dados. Então vamos lá. Eu preparei aqui um pequeno disclaimer, né? Ah, Justamente para deixar claro que o ciclo de vida de dados da engenharia é muito grande, é muito extenso. E ao menos eu não conheço um profissional de engenharia de dados que tenha atuado em todo o ciclo. E também ressaltar que esse material será apresentado a partir da perspectiva de um engenheiro de dados, ok? Vamos seguir aqui. Esta será a base teórica que eu irei usar aqui, né? Então, tudo que eu falar aqui, boa parte vai ser baseado nesses dois carinhas aí. Então vamos lá. Do que se trata este assunto, este vídeo, né? Então esse vídeo nós não vamos abordar aqui sobre comparativos entre uma tecnologia e outra, ferramenta A, ferramenta B. Não iremos falar exatamente de FinOps e não iremos focar em arquitetura de dados. Então o que nós vamos abordar aqui? Vamos identificar aqui as principais características e funcionalidades aí para se ter um pipeline resiliente. Vamos descobrir a importância dos metadados, tá? E por consequência, vamos identificar aí os benefícios e os possíveis problemas, né? Que essa estratégia chamada pipelines de dados visa resolver. E vamos descobrir também a importância dos dados no cenário atual. Eu acho que isso não é mais novidade para ninguém. Aqui nós temos duas perguntas e um cenário, certo? Essa imagem da direita, da esquerda aqui, eu deixei algo bem genérico, tá? Então eu vou ressaltar aqui que cada profissional, dependendo da sua área de atuação, dependendo da sua formação, ele vai olhar para essa imagem e vai identificar várias facetas, mas primeiro ele vai identificar os processos que ocorrem ali dentro da sua área de atuação, tá? Então, eu busquei essa imagem bem genérica mesmo na internet para termos uma noção aqui de como é o processo de produção de dados, tá? Como que os dados nascem. Também é muito importante ter em mente que os dados eles só fazem sentidos ali no ambiente ao qual eles foram gerados, né? Então a gente chama isso de contexto. Então cada dado faz sentido no seu contexto de origem, ok? Então essa primeira imagem aqui eu chamei de processo de produção de dados e tem essa outra segunda imagem que eu chamei de processo e informações unificadas, tá? Aqui a gente tem um cenário genérico, onde temos um fornecedor, aqui uma produção, uma área de produção, estoque, e aqui na ponta uma pessoa vendendo ao cliente, né? Então, é um exemplo bem genérico, tá? Então, a gente tem aqui embaixo um outro fluxo, né? Que chega uma requisição de um cliente, e aí essa requisição ela é passada adiante, né, até o fornecedor.
Vamos começar aqui. Então, imagine que esse cenário aqui, né, você tem um fornecedor e esse fornecedor, ao receber, né, um pedido, ele starta, né, vamos chamar de script, starta um script onde cada pessoa se encaixa ali no seu processo, ali no seu quadrado, e essa pessoa deve seguir um script, né? Então, o fornecedor recebe um pedido, ele vai produzir ali o que foi pedido, depois esse material que foi produzido, ele segue para ir para uma logística, para um centro de distribuição, e depois ele vai ali até o seu, né, cliente barra fornecedor barra distribuidor, né, para ser entregue ali no seu destino final. Aqui em cima também a gente tem outro fluxo, onde primeiro, né, há uma produção, né? Depois essa produção ela segue para um estoque, então a gente já entende que aqui vai ter a movimentação de estoque, né? Vai ter uma produção. Esse fornecedor ele pode fornecer peças, né? Pré-montadas, então chega outra empresa e vai montar isso. Também esse processo é chamado de produção e depois ele vai armazenar. Mais uma vez, todas essas ações, todos esses scripts, né, que são startados aqui dentro das empresas, a gente vê que eles ficam meio que ouvindo eventos, né, vamos chamar assim. Então, de acordo com o evento, é disparado o script A, o script B, e as pessoas ali dentro, né, da organização vão seguir aquele script até o seu fim. Então, o que que a gente observa aqui? Então, todas esses pontos e essas ações executadas pelas pessoas já foram previamente programadas, definidas, né? Então isso a gente chama de processo. Então cada processo tem ali as suas tarefas que são executadas por pessoas ou por um software, né? Aqui no caso a gente tem pessoas, processos e tecnologia, tudo trabalhando junto, né? Então a gente vê que as ações que são startadas e executadas aqui, nesse exemplo de fornecedor, estoque e cliente, nós vemos que por baixo dos panos aí existe um software chamado ERP, né? É um sistema que é responsável pela gestão de tudo que ocorre ali dentro da empresa. Então a gente vai ver gestão financeira, a gestão de estoque, de vendas, né, a gestão de pessoas. Então, anyway, então a gente vai ver muita coisa aí. De novo, é só um exemplo bem superficial. A gente vê que esse cenário é multifaceta, né? Então tem várias facetas e cada profissional aí, de acordo com a sua área, com a sua formação, vai identificar aquilo que lhe é mais comum. Pois bem, então a gente chega aqui, tem um estoque, né? Então aqui vamos dizer que tem um time de vendas aqui que já vai seguir todo um script e tem um cliente. Então aqui essa mesa marrom, eu troquei ela, evidentemente, para deixar algo mais próximo da realidade de todos aí, né? Então vamos dizer que essa mesa marrom agora é um e-commerce, né? Ou é um shopping físico. Então esse shopping físico também agora é um marketplace dentro de uma plataforma de e-commerce. Então aqui é outro cenário, né, muito bacana de muita produção de dados. Então dentro desse cenário aqui, até o seu movimento do mouse é gravado, é capturado e mandado para um banco de dados, tá? Então, todas as ações que ocorrem aqui dentro de uma organização, ela é armazenada ou processada pelo seu sistema de ERP. Eu trouxe dois sistemas aqui, dos mais populares, o SAP e o TOTOS, aqui no Brasil, claro. Então, o que eu vi aí, basicamente, né, durante a minha carreira, é que o SAP ele está mais ali na indústria, e aonde essa indústria tem várias filiais, ou pelo Brasil inteiro, ou pelo mundo inteiro, então fica tudo aí conectado, né? E o TOTOS eu vi em empresas menores, um pouquinho menores, tá? Então, basicamente, esses são os dois mais populares. Tem bastante, né, sistemas
por aí no mercado, mas esse aqui acredito que seja o mais conhecido, o mais comum a todos nós. Então, a gente vê aqui que cada ação que ocorre dentro de uma empresa vai gerar ali, vai startar ali um processo. Esse processo ele vai gerar ações, né, e dados. Então, de acordo com o que ocorre ali, o script que as pessoas têm que seguir, esses dados são gerados e armazenados aqui dentro do ERP. Então, basicamente, num ambiente corporativo, o ERP é de onde os engenheiros de dados aí vão extrair a maior parte aí dos dados, né? Existem outras fontes também, né? Paralelo ao ERP, muitas empresas têm aí aplicações que vão interagir de forma assíncrona, né? Assíncrona, mas não vão acessar diretamente o banco de dados do ERP, mas vão se conversar ali, mandar updates e etc. Ok? Aqui no próximo, a gente vai ver que os pipelines, né, eles são os principais meios aí de extração, de comandar, de orquestrar essa extração de dados, né, de extrair, de capturar os dados, de integrar os diversos ambientes, vamos dizer, o ambiente cloud com o ambiente on-premise, né? Então a gente vê que um pipeline ele não é imutável, né? Então você não desenvolve ali uma versão e ela fica estável ali por 5, 6 anos, né? Então o pipeline sempre tem mudanças, afinal de contas, na vida real as coisas quebram, as coisas mudam, né? E um dos principais agentes aqui responsável por isso, por essa mudança, por essa quebra, são, né, a inclusão de novos processos, a inclusão de novas fontes de dados, a inclusão de novos formatos de dados e também aí um bug misterioso aí que vai ocorrer na sexta-feira à tarde antes da galera ir embora. Então, basicamente a gente entende que os pipelines de dados, né, eles não são imutáveis, porque várias ações externas podem influenciar aí o seu funcionamento, né, de forma direta ou indireta. Mas um pipeline de dados sempre vai ocorrer ali uma mudança, uma alteração no seu fluxo normal, ok? Aqui a gente tem uma coisa importante, né, que eu não sei se todo mundo conhece, sabe da importância do seu uso. Então a gente vai entender aqui um pouquinho da importância dos metadados, né? Um dos principais agentes que podem colaborar aí com essa flexibilização são os metadados, né? Então podemos ver que os metadados são dados sobre dados ou meta-informações sobre os seus dados. O DMBOK define aí 4 categorias de metadados. Para quem não conhece, o DMBOK ele vai falar ali do DAMA, tá, pessoal? Para quem é da área de governança, vai dominar muito bem esse assunto. Então, o DMBOK ele classifica ali 4 categorias de metadados, né? E nós vamos aqui abordar apenas 3 que são os mais comuns. Eu admito que eu ainda não trabalhei com metadados referencial. Se eu trabalhei, eu não lembro, tá? Então vamos entender aqui o que é o metadados de negócio. Então, normalmente eles são relacionados à forma como os dados são usados no negócio. Por exemplo, são identificações de regra de negócio, definições, ah, eles podem ser informações sobre os proprietários dos dados, né, dos produtores de dados, os consumidores. Eles também, como por exemplo, um exemplo mais prático, os metadados do negócio, ele pode ser usado para definir ali uma regra para definir o que é um cliente ativo ou um cliente inativo, né? Ou seja, você pode perguntar o cliente ativo de uma determinada organização seria o cliente que teve uma compra nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, né? Então você pode usar também para definir ciclo de vida do pedido, ou seja, qual o período que o pedido fica aberto ali, né?
em backorder, né, aguardando chegar um material, a matéria-prima para o material ser produzido, né? Então tem isso também, são os exemplos práticos. E a gente tem também o metadados técnico, né? Que eles têm a função de descrever os dados usados no processo da empresa como um todo. Neles estão inclusos os tipos de modelos de dado, esquemas de dado, tipo de coluna, né? A linhagem de dados, então os formatos de dados, destino e origem dos dados. Então, um exemplo bem prático é usar os metadados técnicos para criar novas conexões com fonte de dados, novas integrações de dados, ok? Ah, durante aí todo o processo do ciclo de vida da engenharia de dados, tá? E temos também o metadados operacional, que também é usado aí, tem um papel muito importante aí. Ele vai lá descrever o resultado das operações executadas, né, ali dentro do seu pipeline. Neles estão inclusos dados de vários sistemas, de vários ambientes, estatísticas, né, ID dos jobs, ID das tasks, logs, status de execução. Então, se o processo falhou, foi bem sucedido, né, se ou tá pausado, né? Tem algum gargalo ali travando as suas tasks ou o seu job. Então, tudo isso se enquadra dentro do metadados operacional e esses metadados eles podem ser usados aí para fins de monitoramento, observabilidade, a melhoria contínua e proativa do seu ambiente, tá? Então, a gente vê que os metadados eles se tornam uma base para projetar pipelines de dados e gerenciar dados durante todo o seu ciclo de vida, tá? Então, é bastante importante, a gente vai ver aqui mais para frente, a gente vai ver alguns exemplos práticos de como usar os metadados para facilitar o nosso dia a dia na engenharia de dados. Um pouco aqui para frente, a gente vai ver que os metadados, eles podem sim tornar os pipelines mais dinâmicos, né? E mais resilientes e mais flexíveis, né? Então, os metadados podem tornar os jobs e as tasks do pipeline de dados idempotentes, né? Então, para quem não sabe o que é esse termo indepotente, nós podemos usar um exemplo de uma task que ela sempre aplicada ao mesmo dado, ela sempre vai gerar o mesmo resultado. Então, um job é sempre que vai fazer a ingestão ali de uma tabela, independente do nome ou da origem dessa tabela, ele vai sempre fazer essa ingestão perfeitamente, sem mudar muita coisa ali. Então, ele sempre vai produzir o mesmo resultado, sem impactar no status geral do sistema. O uso de metadados também pode ser um divisor de águas em sua governança e gestão de dados. Além de extrair, então a gente vê aqui que o pipeline de dados, além de extrair, transformar e servir os dados, ele pode coletar, tratar e disponibilizar metadados, né, para ser usado aí durante todo o seu ciclo de vida da engenharia de dados. O pipeline também, ele é o principal responsável por viabilizar recursos para uma boa gestão dos seus recursos computacionais, de custos, para sua observabilidade e, enfim, a melhoria contínua aí, e proativa do seu ambiente, né? Então, os metadados são exatamente os dados necessários para tornar os dados detectáveis, né, e governáveis. Essa palavra detectáveis aí, quando a gente olha ela no meio, no ambiente, né, então sempre tenham em mente como se fosse uma tag ali no seu post do LinkedIn ou do Facebook, né? Então aquele post ali com a hashtag, uma palavra-chave no meio, o algoritmo ali da rede social, ela vai usar essa tag para apresentar, para distribuir os seus posts, o seu conteúdo ali para pessoas que têm o mesmo interesse. Então, seria mais ou menos isso, né? Dados detectáveis ali dentro do seu ambiente.
ok? Aqui a gente vê, né, que os pipelines baseados em metadados são uma estratégia eficiente, né, e que visam aí o longo prazo. Então a gente vê aqui que um exemplo bem simples, tá? Bem superficial de um pipeline aqui modular, escalável, onde as suas tasks estão separadas da task principal ou seus jobs, né, separado do pipeline principal, mas eles são interdependentes, né? Então a gente vê que a partir do uso de metadados aí no seu pipeline, você pode deixar ele mais flexível, mais eficiente, mais resiliente, né? Então, como a gente pode ver aqui, né? Então, o seu pipeline, para ele alcançar esse nível de pipeline de dados resiliente, ele vai precisar aqui de um meta store, né? Onde vão ser armazenados os metadados ali, que você pode usar perfeitamente durante todo o seu ciclo de vida da engenharia de dados, tá? Então, podemos ver aqui que ele conversa direto, né, com a sua base de metadados, totalmente modular, ou seja, então você tem um pipeline principal, as dependências, onde cada pipeline vai tratar ali, cada linha do pipeline, né, cada módulo vai tratar ali de um assunto específico, né? Então isso facilita muito na hora da manutenção, né, de gerar documentação, de treinar ali possíveis indivíduos novos que vão entrando ali no time, né, de engenharia de dados. E você vê aqui que esse pipeline ele já visa a captura de logs, né? Então ele tem aqui a captura de log ao iniciar. Então a gente vê aqui que ele executa em stages, né? É um exemplo bem simples, tá, pessoal? Então aqui ele tem um log para quando houver o sucesso, quando houver a falha. Então, enquanto estiver rodando, a gente pode desenvolver esse tipo de pipeline com base no nosso requisito, tá? Então, é, a primeira ação, o primeiro objetivo é o famoso requisito, né? Então, você vai ali conversar com o pessoal ali da sua área, da área técnica, entender com o pessoal de negócio quais são as necessidades de consumo de dados, né? Então, aí, a partir daí, você vai descer no nível mais técnico e vai mapeando todo o processo para tentar entender o que será necessário durante o ciclo de desenvolvimento aí do seu pipeline. Então, durante a fase de planejamento é onde a gente faz esse levantamento de requisitos, né, para entender os principais pontos do processo, onde terá um gargalo, onde terá um ajuste, né? E, bem, para isso, eu trouxe aqui a grande frase do Bill Gates, né? Ele fala aí que um processo ineficiente, quando é automatizado, você vai automatizar a ineficiência. E o contrário também é verdadeiro. Então, quando você tem um processo já bem definido, onde as pessoas já o executam bem no dia a dia, então é um processo aí mais fácil de digitalizar ele, vamos dizer assim, de transformar em algo digital, tá? Tá? Mas ele pode. Então, aqui podemos ver que um pipeline baseado em metadados, ele vai ser bastante eficiente, né? Ele vai trazer bastante melhorias, né? E flexibilidade para o seu ambiente de dados. E uma das plataformas que a gente poderia usar como um bom exemplo aqui, que faz bom uso dos metadados, seria o Databricks, né? Então, a partir do momento que o Databricks lançou ali o catálogo do Unity, então a gente vê ali um ambiente é, bem um ambiente bem governável, né? Vamos dizer assim. Então, o Databricks, depois que ele incluiu ali o catálogo do Unity, ele ganhou um ambiente ali todo interoperável, né? Ele ganhou aquela capacidade que o pessoal chama de interoperabilidade,
e vai disponibilizar aí, vai facilitar, vai usar todas as suas ferramentas, com todas as features, né, disponível no Databricks, você vai poder aplicar aí aos seus dados, né, da forma que entender. E uma outra coisa que vem com a interoperabilidade são as questões de segurança. Então, tudo conectável, tudo fácil ali, plug and play, pegou e usou. Então, ali você vai precisar de uma boa governança de dados ali, cuidando dos níveis de acesso ali aos seus dados, às suas informações, ok? Então, pessoal, aí agora surge a grande pergunta, beleza, para que serve tudo isso, né? Esse processo todo aí, qual que é o fim dele? Qual que é o objetivo desse processo? Então, antes de responder essa pergunta, eu peço que vocês visualizem essa imagem aqui, né? Ela está bem alto nível, né? Foi abstraído aí bastante pontos técnicos, mas visualizem essa imagem aqui simplificada. Então você tem aqui um ponto onde você faz a extração, a ingestão de dados, né? Você faz o processamento, você faz o armazenamento e depois você serve, né? E aqui a gente vê que tem muita gente que acha que o processo todo ele morre no dashboard. Não, é aí que vai habilitar, então vai ser o dashboard, vai ser o seu relatório ali, né, com todas as informações já mastigada para a área de negócio. Então a área de negócio ela vai pegar isso aqui, né, ela vai tirar os seus insights acionáveis, né. Então é importante que a área de negócio saiba usar tudo isso aqui para gerar negócio. Então, para que serve tudo isso? Gerar negócio, né? Então a gente vai ver aqui que durante todo o seu ciclo de vida da engenharia de dados, a gente não tem só uma disciplina, tá? Então tem aqui várias disciplinas que são alicerces aqui para o seu ambiente de dados correr bem, funcionar bem, né? Ah, e a gente vê aqui que tudo isso aqui, ele só tem um objetivo, gerar novos negócios, né? Gerar receita aí para as empresas, né? Então, esse fluxo inteiro, ele começa com dados, né? Seguir dos dados, extraem-se as informações, das informações cria-se, né, estratégias e com essas estratégias, né, o pessoal vai ali, né, das empresas tentar fechar novos negócios, né? Gerar receita aí para a companhia. Então, a fim de perpetuar aí uma empresa ao longo dos anos aí, se você der uma pesquisada no Google, você vai ver que tem empresas aí com mais de 100 anos de existências, né? Então, nesse cenário, os dados se tornam, né, um valor aí que não dá para ser mensurado. Então, por isso que o pessoal gosta de falar, gerar valor com dados. Então, seria esses insights acionáveis, né? Então, não somente um insight, mas esse insight ele tem que gerar uma ação posterior e o resultado dessa ação é gerar novos negócios. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha passado a mensagem. E se não ficou, né, claro aí, eu peço que vocês deixem aí o seu comentário, tá? Então, agradeço aí o tempo de vocês e até mais.